se fosse uma reunião presencial, eu pegaria um autógrafo, né? Opa! Ah! Não, mas daí nós vamos contar um pouco da minha história atual. Você vai um dia me visitar, você leva o livro, eu faço autógrafo com prazer. Com certeza. Então, exatamente, é isso que nós vamos começar a falar agora, do projeto do Arnaldo. Porque sabe o que eu acho interessante aí, Arnaldo, do teu projeto assim, atual? É o seguinte, que você... eu vejo que está todo mundo meio que na função... Boa noite, Antônio. De, sabe, tentar colocar o trabalho e tal, mas as pessoas ficam sempre procurando as mesmas coisas. E eu acho Uma que... pergunta, você não vão entrar outras pessoas? Não é melhor esperar um pouquinho mais? Vamos esperar, mas eu estou assim, Não a é? gente começa Bom, formalmente. é Ricardo, Deise e Antônio até agora, certo? Isso. Tá. Boa noite. Então, o Antônio é professor aposentado da Faculdade de como é que é? Agronomia, né? da USP, lá de São Carlos. Que legal. Perdão, química. Hã? Química. Química. Pô, professor de química, eu não sabia que você era professor de química. Tá bom, né, para um fotógrafo? Faz 60 anos. Começou faz tempo. Meu problema é de RG muito baixo. Né? Aqueles 001, 2, 3. Os meus filhos que falam isso, o teu problema é esse. Mas o tempo passa e a gente vai, né, melhorando, né, como os vinhos, né? Vamos pensar assim otimisticamente, né? Aí um dia estraga também, mas faz parte da E a vida. Deise e o Ricardo, qual é mais ou menos o percurso de vocês? O que vocês fazem ou fizeram? Como? Meu percurso é longo. Opa! Eu comecei com... eu fiz medicina, depois Tá. eu fiz bioquímica, depois Tá. eu montei o ateliê de arte e terapia no Sete Sapiência, há muitos anos atrás, e aí fui ficando cada vez mais com a arte e projetos sociais. Legal, legal. Eu, E você, Ricardo? Então, eu fiz primeiro ciência da computação, né? Tá. Então, eu trabalho com TI. Aí depois eu fiz faculdade de Direito e ainda deixei pelo caminho a faculdade de Administração e uma de Matemática. Legal. Aí eu trabalho essencialmente com TI, mas eu também advogo. E o Tá. tempo que eu tenho para ir pela cidade para fotografar, que é a minha paixão. Oba. Legal. E agora entrou esse de camisa amarela, como é seu nome? Cássio. Cássio. Cássio, né? Cássio, isso. Cássio. Cássio. Daí o outro rapaz de camiseta clara, como você chama? João. Sem som. João. Tá sem som. João. Daí a Miriam Costa. João, perdão. Boa noite. E o Boa noite. Gilberto. Bom, Roberto, como você conhece a turma, você que me Eu diz. conheço. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou dar uma boa noite para todos que estão aqui. Bom, provavelmente vai chegar mais gente. Que a gente tem... Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Eu vou pedir Tranquilo. só para a gente poder se organizar. Eu abri o chat aqui. Se vocês tiverem questões para colocar para o Arnaldo, à medida que a gente vai conversando, coloca aqui no chat e a gente vai fazendo no fim. Porque eu queria fazer uma coisa mais ou menos organizada. Vamos falar um pouco, ouvir um pouquinho da experiência aí do Arnaldo, que eu acho que é uma coisa
interessante para todo mundo, né? E depois, no final, eu abro um pouco para a gente conversar, vocês colocarem as questões que vocês tiverem aí, a gente encerra assim, tá bom? Pode ser? Então, está entrando mais gente aí, Gilberto, o Télio, a Miriam, que é uma aluna da mentoria, também vários das pessoas que estão aqui são alunos de mentorias que eu fiz. Agora, eu acho, se você achar que tudo bem, eu talvez podia falar um pouquinho do meu percurso, não? Eu acho que pode ser perfeito para a gente começar. Vamos lá, então. Arnaldo Pappalardo está com a palavra. Porque, senão, eu acho um pouco também, fica um pouco simplista eu dizer onde eu cheguei, se eu não contar um pouquinho o meu caminho, né? Ótimo. É uma boa maneira de começar. Vamos lá, então. Agora, a Miriam, o Gilberto, a Luísa. Vamos esperar mais 1 minuto, vá? Daí a gente começa para valer. Vou pegar água. Opa! Isso. Beleza. Mas acho que pode ir começando, viu, Arnaldo? Vamos lá, Ok. que já tem um quórum aqui legal para a gente Então, começar. só vou esperar a Deise voltar, vá? Tá bom, beleza. Bom, o que eu não cumprimentei ainda? A Luísa, a Jane, a Miriam já falei. Bom. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Luísa. Boa noite. Bom, então, boa noite para todas e todos. Eu não sei se alguém de vocês já me conhece, mas... Bom, acho que vou começar fazendo assim um resumo, uma coisa muito rápida do meu percurso, né? Então, eu comecei a fotografar com 17 anos, quando eu já estava pensando em estudar arquitetura, né? Então, e foi uma coisa engraçada, que foi quando eu comecei a ter aulas de linguagem arquitetônica para prestar o vestibular de arquitetura, né? E quando eu comecei a entrar nessa questão do desenho, e eu comecei a ter interesse por fotografia, eu quase que imediatamente eu fiz uma ponte entre a fotografia e a questão gráfica, o desenho. Então, assim, para mim, a fotografia sempre foi muito conectada à questão, vamos dizer, da construção da imagem, né? Então foi assim, eu daí tive um percurso também, estudei arquitetura, me formei na FAU, me formei em 75 na FAU-USP, né? E durante a faculdade eu fiz um desvio da arquitetura para as artes plásticas e para a fotografia. Então, quando eu me formei, eu não queria ser arquiteto. E eu fui, assim, um péssimo aluno na FAU. Mas, então, eu gastei os meus 5 anos de faculdade na biblioteca, no laboratório fotográfico. A FAU tem essa formação meio ampla, que é muito interessante, né? O professor nosso falava que o arquiteto desenha do garfo à cidade. Até por coincidência, ontem eu tive na FAU, que a minha mulher ela participou de uma banca de TCC, e um dos trabalhos que ela participou da banca eram assim uma coisa de figurinos feito em crochê. Então, a FAU ela tem essa coisa bonita, a meu ver, eu acho bonita, né, dessa formação ampla, né? Bom, daí eu sei que eu me formei, saí da FAU fotógrafo, artista plástico, né? Então, eu fui dar aula, comecei, assim, no início, logo que eu me formei, dando aula de fotografia e de desenho. E daí, assim, eu resolvi ir mais profissionalmente para a questão da fotografia e eu comecei a fazer um trabalho comercial como fotógrafo. Então, durante décadas, eu fiz principalmente fotografia publicitária.
Então, assim, por outro lado, eu sempre separei a questão do trabalho, vamos dizer, do trabalho comercial do trabalho de arte. Na minha carreira toda, assim, desde 82, eu fui fazendo exposições, às vezes em galeria, em museus. Agora, o meu interesse nunca foi exatamente do lado mais comercial dentro do trabalho de arte. Então, eu praticamente nunca comercializei meu trabalho de arte, vendi muito poucas imagens, troquei algumas, dei para vários amigos e tal. E assim foi passando o tempo, e para mim era muito claro esse sistema que eu construí. Então, assim, a questão financeira eu resolvia fazendo fotografia publicitária, e uma época que eu acho que a gente viveu a época áurea desse tipo de trabalho, porque a gente ganhava muito bem, tinha uma certa liberdade para desenvolver as imagens, embora eu sempre nunca coloquei o trabalho comercial como um trabalho de arte, porque a publicidade é uma coisa assim, o fotógrafo publicitário ele não é exatamente um criador, ele é um construtor de imagens, né? Isso é uma longa discussão, mas eu só estou colocando de leve esse assunto. E daí os anos foram passando, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos nessa história, e mais recentemente eu fui querendo parar com esse lado comercial, e esse trabalho também, ele em si, foi parando. Foi parando porque toda uma importância que era dada para a imagem fotográfica, publicitária, ela foi perdendo importância porque, em função, talvez, da mídia impressa mesmo, que as revistas foram diminuindo, né, cada vez tendo menos anúncios, né? Eu vi nesse fim de semana, aliás, fazia tempo que eu não folheava uma revista Veja, e assim, não tem mais do que meia dúzia de anúncios em toda a revista, né? O que seria talvez a mídia mais prestigiosa da propaganda até uns 20 anos atrás. Bom, então, nessa ideia um pouco de eu ir freando esse lado do trabalho comercial, e todo o meu trabalho mais autoral, que praticamente foi muito pouco, vamos dizer, articulado dentro de uma ideia mais comercial, eu comecei a pensar numa maneira primeiro, poder pensar numa forma de comercializar esse trabalho de uma maneira mais alternativa. Então, eu acho que aí a gente vai chegar um pouco numa coisa que, eu vou chamar de um dispositivo que eu criei, que é uma pequena loja. Eu tenho um estúdio, que é um estúdio, é meu, né? O imóvel eu comprei. Então, eu comecei, principalmente na época da pandemia, eu fui percebendo uma certa potência do comércio de rua. Eu percebi que, por exemplo, em função da própria pandemia, as pessoas começaram, as pequenas lojas e tal, atendiam os clientes na porta. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa ali, sabe? Porque a galeria tradicional, ela vocês não sei se concordam comigo, mas, em geral, elas têm uma coisa um pouco pretensiosa e um pouco que intimidatória, né? Meio que você não é muito convidado a entrar. Normalmente é uma parede branca com uma porta fechada que não privilegia, não atrai as pessoas que estão passando pela rua, né? Então, em função dessa ideia que eu percebi na pandemia, eu falei, eu acho que eu vou pensar um espaço muito pequeno,
e totalmente aberto para a rua. No caso, o meu estúdio fica numa rua que tem um bom movimento, que é na Avenida Professor Afonso Bovero, no Sumaré, e tem um público bastante diversificado. Então, tem pessoas de todas as idades, enfim, tem uma variedade muito grande, e eu achei que isso seria uma coisa interessante. E tem a locação do meu estúdio também é bem interessante, tem uma árvore grande na frente, tem toda uma coisa ali que eu comecei a perceber que ali a coisa podia dar certo, né? Então eu falei, qual o menor espaço que eu posso pensar para fazer, não uma galeria, mas uma loja de imagens. Então, daí o meu estúdio ele tem 2 corpos, cada um mais ou menos com uns 4 metros de largura por uma grande profundidade, mais ou menos uns 20 metros. Então, eu escolhi um dos lados, que teria mais ou menos uns 4,5 metros de frente, e eu fiz mais ou menos uma proporção 3:4. Essa coisa que essa minha lojinha, ela tem alguma coisa em torno de 3,5 metros por 4,5 metros. Agora eu vou falar um monte de coisas que o interessante seria vocês irem lá para conhecer, porque eu falei, como eu posso colocar muitas imagens num espaço muito pequeno? Então, eu desenvolvi um desenho de uma espécie de uma mapoteca. Então, eu consigo concentrar um conjunto de 80 imagens em 4 formatos nesse espacinho, né? Então, 80 vezes 4 são 320 formatos diferentes de imagens. E tudo cabe nesse pequeno espaço de 3:4. Deixa eu só ver se eu aqui. mostro aqui alguma... Você tem enquanto como você mostrar fala. alguma imagem do lugar para eles conseguirem Tenho. Não é visualizar? que foi produzido tanto para isso, até uma certa vergonha, mas é melhor a gente mostrar. Aqui, isso aqui é a loja. Quando aqui chegamos na lojinha de roupa do Arnaldo Tatalaro. Então, a loja é assim, ó. Então, é uma coisa, assim, pequena, mas eu, assim, acho que eu cheguei numa solução bastante afinada. Não sei se vocês conseguem ver as gavetinhas. Então, em cada gaveta, eu guardo uma imagem e dentro tem 3 formatos. E lá no fundo, se vocês olharem com atenção, tem uns postais. E daí eu descobri que o tamanho das caixas de CD é a mesma largura de um postal fotográfico, né? Aqui tem mais algumas imagens. Eu fiz assim despretensiosamente com o celular, mas vamos lá. Ó, então, isso aqui é uma... Ó. Dá para ver um pouco aqui, né? Aqui estão os postais, aqui os CDs, né? Tem algum lugar, alguma que aparece o vídeo? Aqui... Tem aquela, ó, no próprio vídeo que eu mostrei antes, aparece o vídeo lá em cima. Que, assim, isso é uma coisa que não faz Aqui parte tem um das vídeo. imagens que estão sendo mostradas na loja, mas como eu tenho vários vídeos, nessa tela de cima fica uma retroprojeção. Assim, eu acho que essa coisa de imagem, eu penso muito na ideia de que a gente vê imagem por camadas, né? Então, você vê uma imagem, mais uma imagem, mais uma imagem. Então, embora o vídeo não tenha uma relação direta com as fotografias, ele cria como se fosse uma camada a mais, né? Bom, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta já? Eu acho que era legal, porque o seu projeto ele tem um desenho, né? Não é só a loja, né? Mas tem um conceito todo. Acho legal você falar, porque aí, de repente, quem não conhece... Sim.
Porque senão Olha, a assim, gente não. Eu acho legal você expor, depois a gente abre tá, para o pessoal perguntar. legal. Então, também, assim, embora eu fui um péssimo aluno, eu acho que eu, na FAU, na arquitetura, eu faço os meus projetos direitinho, sabe? Então, o projeto todo esse desenho dessa mapoteca, desse móvel que eu construí, eu mesmo, a bem da verdade, eu que projetei, eu que construí. Eu sou um fazedor, assim, eu gosto de fazer as coisas manualmente, né? Então, eu comprei esses perfis metálicos, eu escolhi esse MDF, que é um MDF chamado Ultra, que ele não pega cupim, que ele pode ser molhado e que ele tem essa cor, esse verde meio engraçado. Então, eu fui pensando toda a cor do lugar, relacionando os materiais, né? Então, o alumínio com esse verde do MDF, com esse cinza da parede. Esse cinza da parede, por exemplo, eu fiz vários testes até chegar exatamente no cinza que eu queria, né? E agora mais... bom, assim, então, em cada gavetinha tem uma imagem e, assim, as 80 fotografias desse conjunto, elas não têm uma tiragem limitada. Então, isso vai contra o procedimento padrão da fotografia de arte, das galerias, né? E, e, e isso faz com que eu possa vender por um preço bastante acessível. E indo nesse caminho de propiciar que as pessoas possam comprar uma ótima fotografia por um preço muito acessível, eu não escolhi a opção da impressão fine art, que vocês todos acho que conhecem. Impressão fine art, elas são feitas, primeiro, em impressão jato de tinta, que usam pigmentos minerais, né? E usam papel de pH neutro, 100% algodão. Então, no caso, até os papéis da impressão das imagens, eles são 100% algodão, mas não é uma impressão fine art. As impressões são feitas na Ipsys, que, a meu ver, é a melhor gráfica de trabalho de arte no Brasil, né? E é num tipo de impressão eletrostática que usa uma impressora chamada Índigo e que tem um custo super acessível. Então, o tamanho maior desses 4 formatos é um pouquinho maior que um formato A2. Ele custa R$ 450. Depois, um formato que é um pouquinho maior que um A3 custa 300, que seria esse do Saturno aqui, que está na imagem principal. Daí tem um formato menorzinho, que é mais ou menos um A4, custa R$ 160. Eu acho que não está em nenhuma dessas fotos, Roberto. Deixa eu ver. Talvez aqui? Não. Não, não. Essas duas que estão aparecendo aí é um A2 e um A3. Não tem. Essa aqui, essa é o A4. Essa da então, parede. essa custa R$ 160 e os postais custam R$ 40. Daí aconteceu o seguinte, várias pessoas me pedem cópias maiores. Então, só para vocês entenderem, a foto desse violão e uma foto que parecia uma nuvem vermelha, que foi a anterior que o Roberto mostrou, Essa aqui. são 2 formatos novos que eu criei, só que esses 2 formatos já funcionam diferente. Eles são impressos em impressão fine art, e para esse caso específico, eu não tenho essas imagens prontas, elas são feitas só sob encomenda, e é apenas de uma seleção do grupo de 80 imagens. Então, e que custa um valor muito mais alto, que vai de 5.000 o tamanho maior, que é essa, a 2.000 o tamanho menor, que é esse. Aqui. Então, tem uma variação
em função dos formatos, né? E daí é o seguinte, voltando na questão do aberto para a rua, uma coisa muito interessante é que eu estou lá há 1 ano, né? Que o que aconteceu é que a gente acaba conseguindo furar uma certa bolha, que é essa bolha, primeiro, das mídias sociais, que só as pessoas que te seguem, que conseguem ver seu trabalho, porque como ele é totalmente aberto para a rua, quer dizer, não tem nenhum anteparo, qualquer pessoa enfim, que possa se impactar com o que está acontecendo lá dentro, pode entrar ou não, né? Então, assim, por aí já passaram, assim, quer dizer, a maior parte das pessoas que passam são pessoas que eu não conheço. Então, meio que eu fui criando um público de pessoas que são pessoas que passam na rua, né? E que vai, assim, desde de um crítico de arte, por exemplo, um dia eu estava lá, daqui a pouco eu vejo uma pessoa olhando de fora, assim, com muita atenção, e eu falei, poxa, então, comecei a explicar, né, o meu projeto. Ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Arnaldo Papalardo. Ele falou, então eu já escrevi sobre você. Era o Antônio Gonçalves Filho, que escreve Estadão. E ele estava passando pela rua, e eu não conhecia ele pessoalmente. Então, vai do Antônio Gonçalves Filho até o morador de rua. Então, tem vários moradores de rua que passam ali e entram, e eu, assim, dou assim, uma atenção a melhor que eu posso para todas as pessoas, né? E eu não tenho empregado, então eu fico eu mesmo todos os dias aí. Então, inclusive, vocês todos estão convidados para me visitar. E eu fico aberto de quarta a sábado, né? Das 10h30 às 5h30 da tarde. E, bom, então, olha, isso é um resumo do resumo dessa operação que eu fiz, né? Daí tem essa mesa no centro, que é onde normalmente as pessoas podem sentar para olhar as cópias, é onde eu faço. Eu tenho uma embalagem super bonita que eu que desenhei, então, e eu tenho normalmente todos os formatos prontos. Então, a pessoa compra e leva na hora, né? Então, aí, o meu caminho é um caminho analógico, é o oposto da venda digital, né? Porque, assim, tem um detalhe bastante importante. Essas 80 gavetas, como você vai abrindo cada vez uma, elas funcionam meio como fosse um livro. Então, elas dão uma certa temporalidade, um certo tempo que você abre uma gaveta, fecha, abre outra, ou então as crianças têm muita liberdade para fazer isso. Então, às vezes, elas abrem uma gaveta em cada lugar e ficam olhando elas, né? Os adultos são um pouco mais tímidos para fazer essa operação. Mas eu normalmente incentivo as pessoas a irem abrindo as gavetas, mas também elas podem, por exemplo, aqui em cima da mesa tem o conjunto de postais. Se ela quiser, ela pode ir atrás de cada postal tem um número que é o número da gaveta. Então, elas conseguem achar facilmente onde está a imagem e os outros formatos dessa imagem. Roberto, olha, eu acho que eu falei uma coisa básica, eu não sei se você quer... Beleza. Eu queria te perguntar, assim, só para complementar, que eu te falei que tinha curiosidade, porque já faz, 1 ano, mais ou menos, que você abriu? 1 ano. 1 ano, Então, completado esse ano, como é que foi essa experiência? Quer dizer, você já tem um tempo de fazer um balanço, ver como é que funciona, como é que foi esse período aí? Olha, eu sou extremamente organizado para algumas coisas e extremamente desorganizado para outras. Então, eu não tenho a menor ideia de quantas fotografias eu vendi. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vendi muitas vezes, você pode multiplicar por muitas vezes,
todas as imagens que eu vendi na minha vida ao longo de 45 anos. Então, em um ano, eu espalhei mais o meu trabalho muitas vezes do que em 4 décadas, entendeu? E tem fotos minhas assim em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, até coisas engraçadíssimas. Por exemplo, uma amiga minha levou um presente para um amigo em Portugal. Daí ela chegou, deu o presente para esse amigo, e um outro amigo dele falou: "Oh, eu também ganhei uma foto desse lugar". Então, é muito interessante, entendeu? Vou dizer assim, que realmente a coisa, só por isso, já valeu muito. Não quer dizer que eu vendo semanalmente dezenas de fotos, não é assim. Eu vendo algumas fotos toda semana, mas se você multiplicar algumas fotos por 60 semanas, dá um monte de imagens, entendeu? Claro. E também é um conjunto bastante complexo. Ele não é um conjunto linear. Metade delas são em cor, metade em branco e preto. E tem fotos desde, talvez a mais antiga é de 1975, tem algumas dessa época, quando eu tinha 20 anos, até de 2 anos atrás. Até comentei com você que eu lembrava de algumas fotos que você expôs na Galeria São Paulo dos anos 80, né? Provavelmente. Sim. Mas tem algumas que são... Eu estava no meu primeiro ano da FAO, e que são imagens que, para mim, são importantes. E essa coisa da fotografia é como música, é como, né? Você pode ter 15 anos e, se você tem a sensibilidade para uma determinada coisa, você pode produzir uma imagem que talvez seja muito importante, né? Sim. Já carrega uma ideia, né? O que eu acho muito interessante desse seu projeto é o seguinte: evidente, a cópia fiel eu li lá depois no site, né, que você tirou de um filme do Kiarostami, mas também remete imediatamente à ideia do texto famoso do Walter Benjamin, né, a Era de Arte, a obra de arte da Era da Reprodutibilidade Técnica. Da sua né? reprodutibilidade técnica. Exatamente. Onde ele diz exatamente que a fotografia tem como característica fundamental o fato de você produzir milhões de originais absolutamente com a mesma qualidade. Por exemplo, a gravura é numerada porque o original ele se desgasta na prensa, essa coisa toda. Então, a gravura, a partir de um certo número, né, começa a não ter a mesma qualidade. A fotografia não é assim. Então, o fato de numerar a fotografia para colocá-la no mercado de arte sempre me pareceu uma forçação de barra que vai contra a própria natureza da linguagem fotográfica. Você teve coragem de quebrar esse paradigma, né? Então, diz assim, mas o Arnaldo nunca conseguiu ter uma galeria. Não é verdade. Você, nos anos 80, você estava expondo seu trabalho numa época em que raríssimos fotógrafos, se é que tinha algum, conseguia mostrar seu trabalho numa galeria de arte, porque as galerias de fotografia eram galerias digamos, destinadas a um público de apreciadores, praticamente não se vendia fotografia. É verdade. E você fez exposições na Pinacoteca de São Paulo importantíssimas, então não é o fato de você não ter acesso. Você fez uma exposição na Galeria Milão uns anos atrás que foi uma exposição fantástica, assim. E o que eu Na Casa acho Brasileira legal... também. Hã? Na Casa Museu da Casa Brasileira, Brasileira. uma exposição Na Casa muito Brasileira, legal. exatamente. Linda aquela exposição. Então, eu acho Obrigado. que essa ideia que você teve foi muito interessante. Por que não, né, achar... Porque eu vi as cópias, e as cópias são uma grande qualidade de impressão, né? Então, eu acho que para quem compra uma imagem para pôr na casa dele, acho que para 90% das pessoas não importa muito se ela está numerada ou não está numerada.
o que ele quer é ver uma imagem interessante que ele gosta. Então eu acho que o preço, né, que você está vendendo hoje, a cópia maior, é R$ 450, né? É. Isso, se estivesse em qualquer galeria com uma tiragem de 50, ia custar no mínimo 10 vezes mais. Mas aí não vende, né? Fica lá na galeria, fica ali. É o que você falou, a galeria é um lugar muito pouco... de muito pouca interação, em geral, né? Com um público O mais mercado é o genérico. famoso. Esses últimos dias a gente só ouve falar do mercado, né? Mercado. Essa questão toda dessa briga aí na política, né? E mercado é essa chatice mesmo, né? Quer dizer, boa parte da turma do mercado de arte, dos grandes colecionadores, eu acho que isso não estou falando nenhuma novidade, ninguém compra exatamente por uma questão afetiva, né? Você compra pelos parâmetros de mercado, porque um artista jovem, você sabe que você vai comprar um trabalho dele e a aposta que você faz é que daqui 10 anos aquilo vai valer 50 vezes mais, né? Vocês acham que com certeza já ouviram falar que muitos dos colecionadores de arte compram os trabalhos e guardam em containers, né? Então, aquilo não é feito para ser normalmente apreciado, né? No meu caso, é a inversão disso, porque já que a coisa que eu estou vendendo não tem muito valor, entre aspas, o valor é puramente afetivo. Você compra porque aquilo te afetou de alguma maneira. Então, e isso é muito legal. Eu tenho um parâmetro que me deixa contente, que não estou fazendo propaganda da minha loja, hein? Vocês vão lá, se quiserem, e forem Tem que fazer. Vão ser muito bem recebidos. Mas todas as pessoas que vão lá saem felizes, comprando ou não comprando. Então, eu acho que essa questão do afeto é muito importante, né? Tem aquele filósofo Spinoza, né, que fala dos afetos, né? Eu acho isso uma coisa legal, sabe? Então, inclusive, independente das pessoas comprarem ou não, o fato delas terem olhado as imagens, isso já afetou elas de alguma maneira. Então, só por isso eu já estou no lucro, entendeu? Daí tem outra coisa. O meu pacote, eu também vendo a conversa que eu tenho com as pessoas. Então, quem entra lá, ela não vai só olhar as imagens, ela vai conversar comigo. Então, isso pode ser bom ou ruim, mas me agrada a ideia de eu contar um pouco sobre cada imagem. Eu acho que fica um pacote, que é olhar as imagens, é a conversa, é eu conhecer as pessoas, né? Então, é todo um outro jeito que a coisa funciona, né? Agora, assim, inclusive uma coisa importante de falar, comercialmente, se eu falei que eu ganho muitas vezes, que eu já espalhei minhas imagens muitas vezes mais do que a minha vida toda, comercialmente é o contrário. Comercialmente é assim, atualmente eu ganho muitas vezes menos do que eu ganhava quando eu fazia um trabalho publicitário de fotografia. Mas como a vida é complexa, eu estou ganhando muitas vezes menos, mas eu talvez estou muitas vezes mais feliz. Então, essa complexidade da vida, né? Exatamente. Outra coisa. Sim, desculpe. Pois não. Não, só para completar. Isso não significa que se um dia a Gagosian de Nova York chegar para mim e falar, Arnaldo, quer fazer uma exposição aqui? Eu vou correndo. Eu só não quero ficar correndo atrás de galeria, entendeu? Se eles quiserem me procurar e falarem, olha, quero fazer uma exposição sua, eu posso fazer com o maior prazer. Embora já, atrás desses parâmetros que eu estabeleci, acho bem difícil que alguém dessa área venha atrás de mim, entendeu? Agora, eu, por exemplo, pretendo, com certeza, continuar fazendo exposições
em lugares públicos. Eu acho isso muito legal. Uma das coisas que eu estou feliz dessa volta, dessa mudança aí da política cultural, vamos dizer assim, é a possibilidade no futuro, quem sabe, de eu conseguir fazer uma exposição em museu, que nos últimos anos isso acabou, né? Uhum. Mas desculpe, pode Não, eu falar, só queria Roberto. colocar aqui, antes da gente falar do livro, algumas dúvidas. O João perguntou se você chegou a avaliar essa linha fotográfica da canção, que não é algodão. Qual é o nome dele? O João João. Ferreira. Tá. João, olha, não. Eu, sinceramente, eu tenho uma ótima, eu tenho uma Epson, uma impressora Epson Fine Art, mas eu, sinceramente, nessa área digital, eu não sou um grande pesquisador. Então, eu usei vários papéis da Hanimili, já usei os papéis da Epson. Esses da Canson eu conheço pouco. Agora, a meu ver, eu acho que são todos muito bons, né? São. Dentro de um parâmetro assim de estabilidade, de qualidade. Eu tenho impressão, eu não sei dizer, mas eu não tenho muita informação para te dizer, né? Tem algumas coisas bem especiais que eu queria conhecer melhor, por exemplo, aqueles papéis japoneses que são meio feitos com papel kozo, né? Que agora eu esqueci o nome do fabricante. Ali talvez eu veja alguma coisa um pouco diferente, que são caríssimos, difíceis de achar, né? O Japão tem papéis maravilhosos. Assim, eu fiquei louco. É verdade. E essa impressão da loja é uma impressão bastante sofisticada, por um lado. Eu fiz muitos testes para chegar nas provas que vocês podem ver lá. Então, eu, com a Ipsis, eu fiz várias provas e fui corrigindo, fazendo todas as correções, porque você tem que fazer uma conversão de RGB para CMYK. Então, se você manda um arquivo direto de Photoshop, a coisa não fica boa. Então, tem que fazer acertos, né? Mas assim, eu acho que dentro do parâmetro de chegar numa coisa tecnicamente boa, por um preço bastante acessível, eu acho que eu não conheço nada melhor. Não, porque a qualidade é realmente excelente. O Antônio perguntou se a Índigo não usa também pigmentos minerais. Você sabe isso? Não, não. É uma outra coisa, é uma espécie de um pó que gruda por um processo eletrostático. Não é exatamente, não é jato de tinta. Certo. Bom, eu acho que assim, o que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho fundamental, é essa ideia da tua loja, que eu acho que é uma coisa assim que, além do fato em si, né, eu acho que o que eu queria que as pessoas também notassem disso é que a gente precisa criar soluções que estejam dentro da nossa alçada em todos os sentidos. Quer dizer, eu acho que quando você fala que não quer correr atrás de galeria, esse negócio, as pessoas às vezes sonham em ter uma galeria. Eu já tive galeria. A galeria não é garantia de nada, entendeu? De você vender, de você não vender. Simplesmente eles têm os clientes, vão oferecer para os clientes deles, e enfim. Quer dizer, o mercado de arte no Brasil é que galerista fica correndo atrás de decorador para ver se consegue vender foto para os empreendimentos, apartamentos, etc. Então, o Ricardo está perguntando aqui se a impressão é semelhante aos livros da Ipsis. Sim, é a mesma impressão feita pela Ipsis nos livros de baixa tiragem, porque não é uma impressão offset, mas é exatamente aquela máquina,
é exatamente aquele tipo de impressão. E, no caso, inclusive o formato, o maior formato que ela imprime é esse formato que é um pouco maior que 1:2, é alguma coisa em torno de 50 por 75 centímetros, o tamanho da folha. Então, inclusive, é o que norteou os meus formatos, que seria, eu imprimo uma imagem por folha, ou 2 por folha, e daí ela é cortada no meio, ou 4 por folha, né? Tem uma coisa que é interessante também, que é uma vantagem que, no caso, se eu fizesse uma impressão fine art, não daria, que ela sempre tem uma legenda impressa no verso. E a impressão fine art você não consegue imprimir frente e verso. E como eu já queria que tivesse todas as informações da imagem no verso impressa, então, por esse sistema, eu consigo imprimir frente e verso, né? Ah, você imprime as informações no verso, interessante. Sim, tem uma pequena legenda. Bacana. Muito legal. Vamos aproveitar aqui o gancho da pergunta do Ricardo, para a gente passar, então, para o livro. Você quer falar um pouquinho do livro? Quer mostrar o Eu livro? quero. Deixa Bom, eu antes, tirar o o livro... share aqui para você mostrar o livro. Tá. Agora, eu também, aproveitando essa questão do livro, eu queria dizer assim, eu acho muito bom para as pessoas que amam fotografia, que gostam de fotografia, que mesmo não sejam profissionais, mas têm um trabalho, né, quer dizer, com imagem fotográfica e tal. Eu acho que a minha ideia da loja, obviamente, é um caminho, mas esse caminho do livro, eu acho uma coisa muito especial. Ou você pensar num pequeno portfólio de imagens, né? Você pensar numa pequena coleção, porque o livro talvez seja uma operação mais sofisticada, né? Porque assim, um livro vai para qualquer lugar do mundo, né? Um livro você carrega na mão, um livro enfim, ele tem essa portabilidade, né? E essa integridade, porque vamos dizer, você controla o espaço do livro, né? Então, assim, você tem numa publicação que pode ser uma hora um zine, né? Um pequeno conjunto de imagens, uma pequena o livro chinês, né? Que é aquela coisa das dobras, né? Quando você pensa um projeto desse, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, né? E você tem uma liberdade total no processo de edição de um trabalho com imagens, né? Então, e por um custo baixo, né? Pode-se dizer que, assim, com qualquer impressora, mesmo impressora caseira, que não é fine art, se você quiser, você pode desenvolver um pensamento com imagens, né? Eu acho, assim, eu acho que o interessante é desenvolver esse caráter da manufatura, sabe? Quer dizer, eu, pelo menos, atribuo assim, uma importância muito grande, além da questão da fotografia, é todo o processo da edição fotográfica, né? Eu acho que isso, para mim, é quase que 50% da graça da fotografia, não, além do produzir imagens, é como você associa elas, né? Então, agora, quem sabe, seria até interessante eu falar um pouco desse projeto, né? Sim. Então, espera aí, vou tentar virar um pouquinho para cá. Bom, uma das coisas que eu pretendo começar a fazer na minha lojinha, eu tenho vários projetos de livro que, por enquanto, a maioria deles eu não realizei. E por esse princípio da Ipsis, de imprimir em pequenas tiragens, isso é possível você consegue fazer isso, né? Então, esse daqui é um livro que ele vem depois de vários outros que eu fiz, e ele tem um processo de edição super complexo.
Eu vou andar um pouco para trás aqui, só vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Ele tem, por exemplo, toda uma maneira de abrir. Ele tem vários folders. Então, assim, ele é bastante pequeno, né? Mas ele vira grande em vários momentos. Então, ele é assim, mas ele vira assim. Ah, e só para dizer também, essa largura final aqui também é a largura máxima que eu consigo imprimir na Índigo. Então, posso dizer que isso que estabeleceu o tamanho do livro, né? Então, agora, ao mesmo tempo que acontece isso, aqui eu abri para o lado direito. Esse folder aqui abre para o lado direito. Ele tem páginas que são menorzinhas também. Mas ele também abre para o lado esquerdo, né? E a ideia é que as aberturas vão variando o tempo todo. Às vezes, acontece isso daqui também. Assim, 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 né? Daí, às vezes, tem coisas um pouco mais complexas, como isso aqui. Aqui ele faz isto, faz isto, faz isto. Fantástico. Né? Bom, e assim vai. Qual é o nome desse livro? É Manual de Corte e Costura. Por quê? Assim, são as 3 palavras-chave. Primeiro que é manual, né? Porque é toda assim, é uma operação feita com as mãos. De corte, na medida que todas as imagens, uma nunca é continuidade da outra. Então, existem corte entre as imagens, né? E, ao mesmo tempo, a hora que eu junto elas, eu estou costurando. Então, essas 3 palavras são chaves: manual, corte e costura. E a capa é uma pequena agulha espetada, né? Agora, o mais irônico dessa história toda, esse livro, pelas várias maneiras que ele abre, ele não pode, embora a Ipsis faz tudo, a Ipsis não consegue encadernar esse livro. Então, ele tem que ser encadernado manualmente. Então, é uma pessoa que eu entrego as folhas que saem da Ipsis, ela recorta todas, dobra e costura. Então, daí fica o manual de corte e costura ao quadrado, porque, tecnicamente, é isso que é feito, né? Ela tem que ser cortado e costurado, né? Eu quero ler para vocês o único texto que tem no livro, que é um pequeno texto, que é uma pequena frase extraída de um conto do Jorge Luis Borges, que é assim: pensei num labirinto de labirintos, num sinuoso labirinto crescente que abarcasse o passado e o futuro, e que envolvesse, de algum modo, os astros. É de um texto chamado O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, né? Que é o jardim inglês, né? Porque o jardim francês você não se perde, é a racionalidade. O jardim inglês é aquele que você entra e se perde, você não sabe mais como você sai dele, né? Então, o jardim que se bifurca, né? Porque o processo aqui é de buscar bifurcações. Então, a minha ideia, inclusive, é que esse livro necessariamente não é para ser visto do começo para o fim. Você pode abrir ele em qualquer lugar e daí você vai entrando em algum tipo de labirinto, né?
E agora, bom, assim, eu demorei muito para fazer isso, esse projetinho aqui, e, além do que, ele é resultado de vários outros que eu fiz antes, né? E, bom, é isso. Esse também, se vocês quiserem ir lá me visitar, eu mostro eles para vocês ao vivo. Tem para quem quiser ver as imagens do livro, a gente podia dar aqui, o Arnaldo me passou o site no Vimeo. Tem deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês poderem ver. Eu fiz um videozinho que Então, vai... mas esse já é outro vídeo. Esse é outro. Esse é outro. Espera aí. Também não é aqui, esse aqui. É. Então, aqui tem um vídeo, eu vou deixar tocando, que mostra um pouco o livro, o processo e tal. Agora, só queria lembrar que o Arnaldo não falou, mas ele, já 5 anos atrás, quando a gente gravou uma entrevista lá para o Encontro Photoweb, ele me mostrou alguns projetos de livros. E alguns desses projetos de livro, que eu acho muito interessante também, dessa possibilidade de produção de livros únicos, né, Arnaldo? Alguns desses projetos ganharam prêmios internacionais muito importantes, e era um livro só. Quer dizer, isso não existia há um tempo atrás, né? Quer dizer, você tinha que fazer 2.000 livros para poder mostrar um livro para alguém, né? Então, isso é muito interessante, você pode fazer ensaios, né? Qualquer tamanho de tiragem. E eu acho que a ideia da autopublicação é muito legal, sabe? E eu defendo muito, cada vez mais, a ideia da pequena tiragem. Por que você querer fazer 1.000 livros, 5.000 livros? Está errado. Primeiro porque dificilmente a gente vai conseguir vender 1.000. Quanto mais 5.000. Eu acho, me parece uma ideia mais inteligente você pensar num projeto de 10 livros, 20 livros, né? Além do que, tem um cara muito interessante, que é um inglês, que ele tem um blog, tem um site também. Eu faz tempo que eu não acesso. Chama-se Self-Publish Be Happy. Self-Publish Be Happy. E esse cara, eu conversei uma vez com ele fala uma coisa muito interessante. Ele tem até um manifesto. Se vocês entrarem, vocês vão chegar nele, né? E, assim, se você faz uma coisa numa tiragem pequena, você pode, por exemplo, fazer a primeira edição com 10. Suponhamos que daqui a um ano você resolve fazer a segunda edição e você muda o seu projeto. Você tira algumas imagens, inclui outras. Então, eu acho que isso dá uma ideia de mobilidade para a coisa do livro. Não fica aquela coisa fixa de que você fez e que aquilo está sacramentado, que é aquilo que você não pode mudar, né? Essa ideia de você ir mudando conforme você vai criando outras edições, me parece uma coisa muito mais rica, né? Sem então, dúvida. Deixa eu aproveitar aqui, também Arnaldo. a nível do custo também, né? Porque você faz o número de livros que você consegue pagar, né? Ou também, você fez 5, vendeu 3, você tem dinheiro para fazer mais 5. Eu acho que a coisa dá um ritmo mais inteligente, né? Sem dúvida. Deixa eu complementar aqui as perguntas. Uma do Antônio. Quem fez a costura dessas imagens do livro? Você poderia dizer? Posso. Eu posso passar para vocês. É uma pessoa incrível. Ela chama-se Rosana. E
Vamos fazer assim, Roberto, eu te passo e você encaminha para eles o contato dela depois. Tá bom, Tá beleza, bom? tá legal. Mas é uma pessoa incrível, muito preciosa, assim, porque ela... Olha, eu Enfim, vou dizer um negócio. Quem entende um pouco de edição de livro, de encadernação, vai entender duas coisas. Primeiro, que o Arnaldo fez é uma espécie de jogo de xadrez, porque você montar uma encadernação com essas coisas que abre, que fecha, tal, não sei o quê, você tem que calcular as impressões e as folhas para que elas depois montem, né? Porque é feito em massinhos, não é que você põe todas as folhas uma atrás da outra, né? São cadernos que vão se compondo e vão formando o livro. E segundo, que esse processo de montagem manual é muito interessante porque ele também remete um pouco a essa história do artesanato da fotografia em si, né? Que é uma coisa muito tátil, né? Que hoje está se perdendo esse contato tátil com as coisas. Aqui já entrou em outra coisa. Então, deixa eu... Ixi, agora eu perdi tudo. Peraí. Tá, parar aqui. Dá um stop aqui. Outra pergunta que o Ricardo... o Ricardo que está comentando aqui sobre essa ideia de ler o livro em qualquer ordem, ele lembrou do Jogo da Amarelinha, do Cortázar, né? sim, Esses capítulos podem ser lidos em qualquer ordem, né? sim. Isso é uma ideia antiga, né? Se não me engano, o último filme do Glauber Rocha, né, tem aquela história que a ideia dele é que os rolos do filme não fossem ficassem sempre soltos, de maneira que as pessoas vissem o filme em várias ordens diferentes, né? Também, assim, um amigo meu chamou atenção para a ideia do Dédalus, né? E Dédalus é uma coisa mitológica que é o labirinto, né? E para quem já tentou ler alguma vez o Ulisses do James Joyce, o personagem principal do Ulisses é o Dédalus, Alfred Dédalus, se não me engano. E é um livro labirinto também, é um livro que você se perde dentro do livro em várias, por todas as conexões que ele propõe, né? Então, essa ideia do livro labirinto é uma coisa que é recorrente um pouco na questão da arte. Em vários momentos isso acontece, né? E, assim, também é um pouco inevitável que um livro como esse que eu fiz, você te leva a um tipo de caos, sabe? E eu quero ler uma coisa para vocês, bastante rápido. Só um minutinho. E assim, eu comentei com um amigo meu, artista, a respeito que, assim, se um dia vocês forem lá na minha loja olhar meu livro, muitas pessoas não conseguem chegar no fim. A coisa vai ficando tão complexa e aquilo vai realmente um pouco assim... É como se você entrasse num certo caos, sabe? Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês. Cada imagem desse livro, eu passei muitas horas pensando. Então, embora ele provoque um certo caos, nada ali é aleatório. Cada imagem que está em cada lugar é fruto de uma construção muito complexa. Então, assim, não é dizer que eu estou fazendo uma bagunça, é a construção de um certo caos, né? E eu quero ler uma observação que um amigo meu me fez. E ele fala assim: Arnaldo, lembrei de uma coisa que a Mira Schendel é uma artista brasileira muito importante,
já morreu faz bastante tempo. Então, Maravilhoso. lembrei de uma coisa que a Mira Schendel sempre colocava sobre o trabalho dela. Nele, sua procura era tender ao limite em direção ao caos, que é o insuportável. Quanto mais tensionado o limite, esse era o seu índice de qualidade. Então, o caos é um dispositivo artístico e que você tem que trabalhar com ele. Porque o que o caos faz? O caos ele cria algum tipo de tensão e desconforto em quem está dialogando com ele. E a ideia é que isso crie algum tipo de movimento, né? Algum movimento interno, psicológico, né? Uma provocação. Eu, por exemplo, eu tenho... Isso, para mim, é uma crença que eu tenho. Eu acho assim... Eu acho que as revoluções mais contundentes que tem, não só na arte, mas na política, é quando você desestrutura a linguagem. Enquanto você está no plano da representação das coisas que são que você pode atribuir valores muito claros, você faz uma revolução não muito potente. Eu acho que a potência maior revolucionária é quando você trabalha numa certa desestruturação da linguagem. Então, eu vou dizer assim, criar esse livro meio esquizo, essa coisa que você não sabe exatamente como termina e tal, para mim, isso... Aí eu acho que eu vou num sentido mais forte do meu trabalho. É quase que uma procura minha, sabe? Porque, bom, não sei. Isso é um pouco polêmico, mas eu encaro muito dessa maneira, sabe? Isso me lembra uma ideia do Nietzsche, né? Que diz assim que a arte é como uma proposição de enigmas, né? E isso, quando eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci, porque para mim a arte é justamente isso, né? Eu acho que essa relação que se cria entre o artista e o espectador, o fruidor da obra de arte, é uma relação que passa por uma provocação, né? Por algo que tem que mexer interiormente e que é justamente esse não dar uma resposta, mas colocar uma questão, né? Eu acho que essa é a coisa mais interessante, né? Os trabalhos de arte que me tocam, na maioria das vezes, vão por aí. Mesmo que seja, teoricamente, uma obra absolutamente acadêmica. Isso não quer dizer que é só um trabalho completamente louco que te causa isso, né? Não, claro. Por exemplo, você pode parar, né? Recentemente eu tive uma experiência artística assim, não sei se vocês viram a exposição de gravuras do Museu Albertina, no Instituto Tomi Otaki, né? É Aí tinham maravilhosa, aquelas maravilhosa. gravuras renascentistas, né, do Dürer. Puxa, qualquer uma daquelas gravuras, pô, para mim, criava um enorme desconforto interior, alguma coisa que mexe com o teu espírito, né? Eu não sei, eu acho que, para mim, são essas coisas que, de fato, assim, eu sinto que daí eu estou diante de um trabalho de arte que me interessa, né? Tanto que essas daí, por exemplo, sobreviveram séculos, né? Pois é. E ainda continuam impactando, né? Não é à toa, né? Quer dizer, ela tem alguma coisa muito disruptiva, né? Como você estava colocando, né? Não é... Inclusive, essa exposição ela tinha um lado mais antigo, entre aspas, né? Que era a parte mais do Renascimento e tal, e tinha um lado mais moderno, que seria do final do século XIX para cá. E talvez as que, para mim, as mais perturbadoras estavam do lado dos gravadores renascentistas, que eram, assim,
extremamente contemporâneas, por um lado, né? Quer dizer, eu acho que essa coisa do tempo na arte não é uma linha, né? A gente vai para frente e para trás o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente a participação de todos, e o Arnaldo pela disponibilidade, que ele estava com o tempo meio complicado nesses dias, mas de estar aqui com a gente, porque eu acho que uma conversa como essa nos deixa muitas questões para pensar. Eu acho que essa experiência que o Arnaldo está fazendo com o projeto da loja, com o projeto de comercializar o próprio trabalho dentro de um contexto, isso que eu queria dizer, que eu acabei não terminando, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, criar soluções que não sejam tudo dentro da caixinha, entendeu? Porque existe um certo comodismo de achar que tem um canal, então eu tenho que ir por esse canal. Não, existem alternativas, e a gente tem hoje 1000 instrumentos para divulgar nosso trabalho, 1000 possibilidades de fazer o trabalho chegar nas pessoas. Então, é só usar com inteligência, sem grandes... acho que, às vezes, também a gente fica pensando muito grande, né? Quando, na verdade, é isso que o Arnaldo falou, basta você fazer 10 livros, 10. Você pode vender para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, porque esse efeito é multiplicador. Alguém vai ver, alguém vai achar interessante, alguém vai ficar com uma certa curiosidade sobre quem é o autor. Então, acho que esses pequenos passos são aqueles que constroem as coisas. As grandes ideias, com muita, digamos assim, expectativa, e, como eu posso dizer assim, colocar o carro na frente dos bois, em geral, não resolve nada, só gera uma certa frustração. Então é isso, muito obrigado. Arnaldo, você quer deixar aí Olha, mais só uma coisa, algum alguém tem comentário? alguma pergunta a mais? Se quiser, não tem problema, posso responder, se eu souber responder, né? Mas ok, olha, prazer aí. Oh, pois não. Arnaldo, posso perguntar, em vez de escrever no chat, Não, lógico. que é muito chat escrever nesse chat. Um prazer. Eu queria só te perguntar, Arnaldo, esse trabalho seu de fazer o casamento, entre aspas, dessas páginas, desses trípticos polípticos aí que essas páginas acabam representando, fala um pouco sobre isso aí, o Tá bom, caos, a tá. lavagem, É, essa tempestade cerebral que você é. deve passar para poder fazer isso. Olha, em primeiro lugar, a melhor maneira de fazer isso, bom, acho que principalmente Tomar todo três mundo doses de uísque. tem a impressão que todo mundo já teve álbum de figurinha, certo? Sabe álbum de figurinha? Eu faço álbum de figurinha o tempo todo. Então, o que eu faço? Assim, se você tiver qualquer impressora, qualquer uma, esquece impressora Fine Art, cara, aí a impressorinha que você tem na sua casa, Uhum. faça álbum de figurinha das suas fotos. Então, você faz o maior número de figurinhas possíveis das imagens que, obviamente, você gosta. E Durex, cola Prit, tudo o mais simples possível. Não usa cola muito forte, porque daí você vai querer descolar e estraga tudo, entendeu? Então, faz milhões de pedacinhos de imagens e vai articulando elas. Então, gruda de um jeito, gruda do outro. Quando eu tento fazer muito bonitinho, não funciona, porque logo depois eu quero desmontar, daí você estraga tudo, entendeu? Então, trabalha com as imagens de várias maneiras. Pô, uma hora na horizontal, na vertical, uma hora faz como se fosse um baralho, solta tudo, né? Então, eu garanto para vocês que esse trabalho ele é fruto de um complexo álbum de figurinhas que eu fui mexendo, né, em conjuntos de fotos, né? Agora, só uma curiosidade.
algumas coisas eu falo que eu sou bem ortodoxo. Uma delas, todas as fotos, 99% de todas as fotografias que tem aqui, tem muitas, elas não têm corte. Elas são exatamente o frame que eu fotografei. Muitas são detalhes de pintura que eu fotografei. Eu fui no Museu do Louvre, eu fiquei dias fotografando detalhes de pintura. Mas não interessa. Eu fotografar um detalhe de uma pintura é como fazer uma foto. Então, quando as imagens estão na horizontal, inclusive, na vertical, é tudo proporção 2:3. Então, isso é 2:3, 2:3. Então, eu não estou falando que isso é uma regra que vocês têm que seguir. Eu estou falando que, assim, tem coisas que eu solto e tem coisas que eu prendo. Aí também é um certo corte e costura também, solta e prende. Eu acho que esse é um certo... assim, é o mesmo... Ou seja, eu sou uma pessoa que, para construir esse livro, tem muitas regras. Então, não é assim... Ao acaso. Agora, o jogo é uma ferramenta fundamental, entendeu? A ideia do jogo é o que te permite justamente a você entrar em labirintos, em caminhos que você não previa, né? Então, respondendo a sua pergunta, não adianta querer fazer um livro desse, pelo menos eu acho, no computador, porque não vai sair. Então, e você tem um processo muito mais livre de experimentação se você... Meu palpite é o álbum de figurinhas. Gente, E a Ipsis fez a impressão para você, eles são mestres, né? E Sim. lógico que aí depois o trabalho é só o trabalho da costura, né? Final, né? Porque Agora, eles por fazem... exemplo, Uhum. isso que o Roberto falou, cada Caderno. caderno tem 4 folhas, que é o padrão. Uhum. Então, mesmo para essa moça que costurou manualmente, ela tem que seguir uma certa matemática. Então, aqui, se não me engano, são 10 cadernos, cada um de 4 folhas. Só que o tamanho das folhas são todos diferentes, né? Então, antes eu fiz boneco, e outra coisa, eu fiz muitas provas até chegar nisso, para fazer todos os acertos de cor, né? muito bom, gente. Muito bom. Eu vou Obrigado, agradecer, então, ao Arnaldo pela participação, vocês todos estarem aqui. Eu espero que a gente ainda tenha outras oportunidades de se encontrar. Acho que o Arnaldo é um artista, um fotógrafo que eu sempre acompanhei, admirei assim, o trabalho, porque, justamente, acho que a gente somos da mesma geração, né? E participamos de uma mesma estrutura de mercado. Eu também trabalhava com publicidade, também fazia meu trabalho pessoal à parte, que isso foi uma realidade num certo período. Mas o que eu acho assim, importante é justamente essa grande liberdade que ele tem no uso da linguagem, isso que eu acho que é uma coisa muito interessante, num momento em que a gente está viciado nas redes sociais por esquemas já estabelecidos, uma ideia essa ideia da coisa bem feita, da coisinha assim, sabe, toda feita para agradar, para ter like. Isso não é uma construção de uma narrativa fotográfica interessante, isso é a morte da narrativa fotográfica. Então, eu acho que o que eu acho interessante é que o Arnaldo sempre o trabalho dele sempre me estimulou, sempre me abriu a cabeça para novas possibilidades. Eu acho que é isso que é interessante para todos nós, né? Então, é isso aí. Só uma frasezinha para terminar. É assim, alguém me falou isso, né? Você tem intensidade e a glória.
Tem pessoas que escolhem o caminho da intensidade, tem pessoas que escolhem o caminho da glória. Né? Eu acho mais legal o caminho da intensidade, entendeu? Fazer as coisas intensamente. A glória é decorrência. É isso. Tá bom, então. Abraço a todos, boa noite. Obrigado. Boa noite. Final de ano para Boa noite a todos. E até Boa noite. esperando Boa vocês noite. na Obrigado, minha loja. Arnaldo. Parabéns. Tchau. Parabéns, Boa Arnaldo. noite. Parabéns. Obrigado. Boa noite. Parabéns. Boa noite.